Recebemos neste sábado, depois de muitas idas e vindas, o nosso poeta e escritor Catulo Fernandes. Bom dia, Catulo. Bom dia, Alvorino. Bom dia, Danilo, mestre Ari. A gente costuma citar nesses casos o Vinícius de Moraes: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. É verdade. Mas sempre tem um momento, né, Alvorino? E a recíproca é verdadeira. Estamos muito satisfeitos de poder mais uma vez ocupar esse espaço no nosso controle geral. Um bom dia aos internautas, ouvintes de toda a Camaquã região, e como estamos nas redes sociais, bom dia mundo. Em grande número, os nossos ouvintes espalhados por todo o município, por toda a região, por todo o estado e por todo o mundo. Com certeza, Alvorino. Quando é que tu ia imaginar, né, Alvorino, tu que é um cinquentenário da comunicação, que ia chegar esse tempo, né? Mas está aí o Ari e o Alvorino firme e forte, relembrando aquele saudoso passado de uma comunicação que alicerçou, que deu as bases para a comunicação atual. É uma evolução da outra forma. O importante é manter a ética, a qualidade jornalística, a boa comunicação e, é claro, as ferramentas tecnológicas vão mudando com o tempo. Às vezes lutávamos para ser ouvidos fora dos limites da cidade. É verdade. A dificuldade para chegar, às vezes, em Chuvisca e Cristal, que pertenciam para Camaquã. Imagina hoje com toda essa facilidade, essa rapidez, agilidade, né? Onde tem internet, tem tudo. Nós estamos com uma pauta principal, Alvorino, que é os projetos via Lei Paulo Gustavo. Que tivemos uma aprovação essa é a sua maciça pauta principal aqui no nosso programa. Essa é a pauta principal. Antes disso, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, porque fazer justiça, até porque nós fomos, o Verdes Campos, o Clique Camaquã foi o primeiro veículo que procuramos para fazer a divulgação da inauguração do nosso espaço. Tivemos, e com certeza vamos voltar a anunciar novamente, assim que tivermos eventos na arena de shows, o que não está sendo possível no momento, porque o ano passado era marcado por El Ninho. Não tem condições de marcar evento ao ar livre, Danilo, numa arena de shows, e depois, como todos sabem, se tu cancelar, 50% do artista é pago antecipado. Então, com certeza esse ano nós teremos muitas novidades lá para a nossa arena de shows. E iríamos sediar o 8º Trilhão do Bonito. Fomos procurados pelos organizadores. Por que ele foi cancelado, hein? E tivemos que não nos restou outra alternativa. A organização não providenciou o PCCI, o Corpo de Bombeiros, faltando 3 dias, não providenciou a área do acampamento, que era de competência dos organizadores, que era uma simples roçada de trator de roçadeira, e o principal, todo tipo de evento, seja onde for o espaço contratado, é necessário que tenha um contrato com um sinal de entrada. Diante disso, a direção tomou a decisão de que o evento não sairia no Verdes Campos. Ato contínuo, aconteceu um vendaval, bem quando nós estávamos nessas tratativas, e queremos deixar bem claro, não foi em virtude do mau tempo, porque a arena de shows tinha ampla capacidade de receber, totais capacidade de receber
os motociclistas que vieram prestigiar esse evento. O nosso problema maior foi nas estruturas do quiosque municipal, no entorno do quiosque municipal, com muitas quedas de árvores. Mas a arena de shows tinha amplas condições de receber o evento, não teria problema nenhum. O que ocorreu foi o descumprimento do pré-contrato. E isso é uma coisa que se decide em outras vias e não em programas de rádio. A gente agradece, Alvorino, sempre a tua disponibilidade. E não poderíamos também deixar de citar o ex-secretário de Desenvolvimento, Inovação, Cultura e Turismo, senhor Clayton Dvorzak, que eu estou à frente do Verdes Campos há 1 ano e 2 meses, convidei em várias oportunidades o secretário para que conhecesse nosso espaço e, principalmente, porque a prefeitura estava apoiando, segundo os organizadores, o Trilhão do Bonito. E o secretário, em 1 ano e 2 meses, não conseguiu tempo, a não ser na inauguração, quando esteve um coquetel de inauguração com o show do Joca Martins. E, infelizmente, solicitamos reunião com todos os empreendedores do turismo camaquense, o nosso estimado colega de Capocã, Valtencir Gama, com o seu projeto Alto do Paraíso Vinhedos, pessoal do La Estância, família Hartwig, pessoal maravilhoso da Quinta Monte Castelo. Enfim, não foi atendido também este pedido. Tivemos 1 ano para fazer uma reunião com as entidades culturais e com os empreendedores, porque nós precisamos tirar o Camaquã Terra Farroupilha da gaveta. Camaquã Terra Farroupilha é um projeto que foi desenvolvido a partir de uma iniciativa minha, particular. Chamei todas as entidades, principalmente o Núcleo de Pesquisas Históricas, fomos para a Assembleia Legislativa do Estado, organizamos toda a documentação e o município de Camaquã recebeu em 14 de abril de 2014, 5 dias antes do Sesc Centenário, através do deputado Esperotto, por unanimidade, o governador, na época, Tarso Genro, sancionou o título Camaquã Terra Farroupilha. Um grande evento na Assembleia Legislativa, com exposição fotográfica de Camaquã, que organizamos juntamente com o Alex Haas. Foi um evento maravilhoso. Mas, de lá para cá, 10 anos depois, Camaquã, semana que vem, comemora 160 anos, pouco foi feito. Não porque nós não tenhamos feito o convite, organizado as atividades, oferecido os espaços para que isso fosse realizado. Infelizmente, o secretário Clayton, que saiu da secretaria agora semana passada, e já aproveito para desejar quem ocupará o cargo? Pleno sucesso para o Varley Magalhães, que é o novo secretário de Desenvolvimento, Sim. Inovação, Cultura e Turismo. Meu particular amigo Varley, desejo a ele sucesso pleno nessa empreitada, que eu sempre digo que não é fácil, porque são 5 pastas dentro daquela secretaria: indústria, comércio, serviços, cultura e turismo. Mas se não se tem condições de atender toda essa demanda, pelo menos que se ouçam na questão particular, porque as outras áreas não é da minha competência. Na cultura e turismo, que se ouça as entidades, que se ouçam os empreendedores do turismo, e que esta reunião já fica a proposta extremamente propositivo ao nosso novo secretário, Varley Magalhães, que seja possível, que a gente possa reunir, porque Camaquã está sedento de coisas novas e tem um empreendedorismo muito dedicado, muito forte para esse setor. Basta nós ter uma melhor comunicação, organizarmos um calendário de eventos, organizarmos um calendário turístico, para que a gente possa atingir esses objetivos. Tem calendário de eventos no município? O calendário é extremamente incipiente, né, Alvorino? Tanto que até agora não sabemos qual é a programação dos 160 anos de Camaquã. O secretário Clayton E cancelou... o Catulo 60. E o Catulo 60.
E correndo mais ainda do que nunca. Aniversário de Camaquã agora, dia 19. Não temos uma programação ainda definida, porque o secretário que deixou o cargo cancelou a oitiva da Lei Aldir Blanc, que poderia ter sido feita no início de março. Lamentável que essa oitiva seja cancelada. São R$460 mil para as entidades, para os artistas, para os trabalhadores da cultura de Camaquã, que já deveria estar num processo bem adiantado. Também desejamos que o novo secretário, com certeza ele deve já estar a par deste tema, promova o mais rápido possível. Não impede, né, eleições municipais. Essa questão do ano eleitoral. As pessoas usam muito isso, e muitas vezes até como uma certa desculpa. Epidemia, por exemplo. Epidemia não impediu a cultura. A cultura estava nas lives, a cultura foi a mais massacrada na época da Covid-19. E estava em todo lugar. E estávamos em todo lugar. E acredito que foi uma grande experiência, Alvorino, porque contação de história via internet, artistas nossos participando de musicais. Criou muitas possibilidades. Criou possibilidades. É na crise que a gente aprende a criar essas experiências. Aqueles que têm capacidade, aqueles que têm qualificação, essas experiências negativas só servem para criar novos nichos, criar novas expectativas. E essa polêmica, Catulo, você que é um estudioso do assunto, criada em torno da data do aniversário do município? O ano passado, se não me engano, Alvorino, a gente esteve no programa e fizemos um apanhado geral, com bastante tempo, né? Sim. Sobre o 19 de maio, o 5 de maio e o 19 de abril. E reiteradas vezes, a gente vê nas redes sociais, chegando o 19 de abril, ou chegando o 5 de maio, novamente vem à tona esta divergência. E nós já fomos muito claros, principalmente eu e o Dr. João Máximo Lopes, que o Núcleo de Pesquisa Histórica de Camaquã não tem a mínima interferência sobre a determinação da data entre 5 de maio e 19 de abril. Essa decisão foi tomada no governo Egídio Alfredo Chilaves, saudoso prefeito, que quis, de uma forma muito tranquila, acabar com essa polêmica, e que nos surpreende que 50 anos depois, isso foi em 1979, 45 anos depois, comece de novo a mesma polêmica que já foi superada no passado. Nós tínhamos 21 vereadores na época. E os pesquisadores da época, alguns até já tinham nos deixado, mas os principais deles, que chegou quase ao centenário, 99 anos, o Luiz Alberto Sibils, que nós consideramos o patriarca dos nossos pesquisadores da região Costa Doce, juntamente com o Cipriano José Centeno, Divino Alziro Beckel, a nossa querida secretária Yolanda Gutail, e o próprio Enio Gutail e tantos outros, chegaram a uma conclusão. Câmara de Vereadores, ela se baseia em leis. Datas comemorativas se baseiam em leis. Havia uma lei provincial, 569, da província do estado, da província do estado de São Pedro do Rio Grande do Sul. O nosso vice-governador, que na época era o vice-presidente da província, em exercício, Patrício Vieira da Câmara, sancionou a lei 569, 19 de abril de 1864. Portanto, essa foi a lei aceita pelos 21 vereadores na época do prefeito Egídio, e foi determinado, então, que a partir daquele momento, o 19 de abril seria a comemoração. E se, Alvorino, tivessem decidido pelo 9 de dezembro de 1815, que são as duas datas que estão na bandeira e no brasão de Camaquã, 1815, a fundação, e 1864, a emancipação política, poderia ser aceito. Muitas cidades usam como data festiva a data de fundação e não da emancipação. Poderia, tranquilamente, o 9 de dezembro também ser uma data
festiva de aniversário de Camaquã. Tanto é que 1864 é uma lei que merece toda a credibilidade, que meses depois, em 7 de janeiro de 1865, foi formada a primeira Câmara Municipal de Vereadores de Camaquã. É uma coisa muito simples de se analisar. Jamais tu criaria um município e deixaria 13 anos depois para colocar uma Câmara de Vereadores, instalar. Ficaria um município totalmente incipiente, sem a mínima questão legal de coisa simples. E na própria revista, que muitos chamam de livro, mas é uma revista, que teve como redator o Rui Castro Neto, 1851-1951, esta revista, do primeiro centenário de Camaquã, um trabalho muito dedicado do Rui Neto, ele próprio diz que ele não é pesquisador, não é historiador, é o redator dos documentos que foram a ele entregues. E nessa própria revista de 1951 não tem nenhum documento que diga que 5 de maio de 1851 foi a fundação de Camaquã, emancipação política de Camaquã, seja a data a efeméride que queiram colocar. E o mais até é meio engraçado. A única coisa que aconteceu em maio de 1851 em Camaquã foi a tentativa de colocar uma balsa na Pacheca para que tivesse o melhor acesso ao município. E essa balsa não foi colocada, não foi possível instalar porque ela naufragou. É a única coisa que temos em maio de 1851. Registrado no próprio centenário de 1951 do Rui Castro Neto. E tem uma bonita foto, e que merece todo o nosso respeito, do Manuel da Silva Pacheco como fundador da cidade. O próprio túmulo do Manuel só recebe aquela inscrição muitos anos depois. Aquilo não foi feito na época da morte do nosso saudoso Manuel da Silva Pacheco, que foi uma figura exponencial, principalmente à época da Revolução Farroupilha e depois do conflito, porque Camaquã ficou uma cidade totalmente, precariamente a sua economia. É uma cidade que levou anos para poder se recuperar daqueles 10 anos de conflito, porque as lideranças farroupilhas eram, em sua grande parte, com instâncias aqui em Camaquã, do Cristal, da Barra e a instância da Figueira. Então, isso para nós está superado. Só pode ser revisto através de um novo documento. Contra documento não existe argumento. É uma citação que eu gosto muito de colocar, porque assim que tiver um documento, a história está sempre sendo reescrita. Chega novo documento, a história está sempre atenta a essas coisas novas que chegam, e basta que tenha um novo documento que todos nós jamais iremos contra. Então vamos comemorar o aniversário da cidade no dia 19, sexta-feira, né? Próxima sexta-feira, 160 anos do município de Camaquã. Perfeito. Cidade, terra farroupilha, e que não é feriado. E que, desde a época do governo José Cândido, a pedido do comércio local, é muito bom a gente lembrar isso, pedido da SIC, do Cindy Lojas, 19 de abril, pelo fato de ser 21 de abril já ter o Tiradentes, e na época o nosso sempre lembrado José Cândido Neto atendeu, e achei que foi um pedido muito correto, muito procedente do nosso empresariado local, e que o prefeito atendeu. Perfeito. E a aprovação dos projetos que somam, agora você falou em 400 mil, mais de 400 mil. A Lei Aldir Blanc, 460 mil reais. Estamos aguardando a oitiva por parte da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Cultura e Turismo. E, recentemente, tivemos a Lei Paulo Gustavo, 577 mil reais, somente para Camaquã.
Sim. Todas as cidades aqui da nossa região foram contempladas. O estado do Rio Grande do Sul recebeu 93 milhões de reais. E quem são os beneficiados aqui em Camaquã? Em Camaquã, Alvorino, nós tivemos em torno de 40 projetos aprovados, nas mais diferentes áreas. Literatura, música, artesanato, mas principalmente no audiovisual. Porque 70% dos recursos, como a Lei Paulo Gustavo é uma homenagem a este grande ícone da cultura televisiva, teatral e cinematográfica brasileira, o Paulo Gustavo, 70% dos projetos foram de audiovisual, que foram divididos em várias categorias. Aí começa o nosso trabalho, porque em vez de fazer projetos somente individuais, eu me coloquei à disposição de nós fazermos projetos coletivos e tivemos sucesso na maioria deles. Nós temos contemplado no audiovisual muitos clipes musicais. Lembro de cabeça que o nosso grande Elmo de Freitas está beneficiado, que o Nino Rodrigues está beneficiado, que muitos jovens músicos locais também estão contemplados com projetos que variam de 5 a 10 mil reais. Recursos todos do governo federal através da Lei Paulo Gustavo. E as entidades culturais tivemos o privilégio de aprovar um projeto coletivo para a Casa do Poeta Camaquense, a Antologia Poética número 7. É a 7ª antologia que a Criarte organiza, né? Grande parte de forma voluntária, exceto aqueles valores que são obrigatórios de revisão, planejamento gráfico, criação de capa e impressão. Infelizmente, ainda eu não tenho condições ainda para poder também... Se tivesse, com certeza, seria um mecenas aí da publicação de livros, de mostras de artes plásticas e concursos fotográficos. Tenho certeza que o meu caminho seria bem voltado para isso. Mas a gente colabora elaborando os projetos, organizando os planos de trabalho, que demandam um tempo muito importante, e principalmente, Danilo, a prestação de contas. Desde a época da Solange, nós tivemos 12 projetos via LIC-RS aprovados, que somam aí 2 milhões de reais. Agora, na Lei Aldir Blanc 1, que foi da pandemia, e agora a Lei Paulo Gustavo, e na sequência, Aldir Blanc vai até 2027, Alvorino. Esses 460 mil vai até 2027 todos os anos. É o maior projeto do governo federal da história do Brasil em matéria de incentivo à cultura. Não tem parâmetros. E talvez em nível mundial, são poucos os países que conseguiram superar um projeto dessa magnitude. Perfeito, Catulo. Nós estamos adiantados na hora. Gostaríamos que você escolhesse um assunto para encerrar a nossa participação. Então, Alvorino, são mais de 300 mil reais nesses projetos. Casa do Poeta Camaquense, beneficiada. Associação Amigos da Água Grande, beneficiado. A Associação dos Artesãos de Camaquã, contemplado. Artistas locais, o nosso grande ilustrador Caiaque, a nossa presidente da Capocã, Inês Ramos Crespo, a ex-secretária da Cultura trazendo uma oficina de teatro para o Cine Teatro Coliseu, Solange de Souza, a Guel Fernandes num projeto de artesanato, em Arambaré, um abraço para o nosso querido Renato Sperling, o tio Neco, um projeto que vai contar a Terra das Figueiras em prosa e verso, a artesã Rosane Blaskowski, também de Arambaré, e que foi contemplada, premiada o ano passado com um projeto de filme no Festival de Cinema de Gramado, ela que é da Santa Rita, um novo filme, um novo curta-metragem também está sendo organizado sobre as enchentes em Arambaré, e um grande projeto, que é o Recurso Maior. Desde já mando um grande abraço para o Ícaro Machado,
que é uma pessoa muito bacana, que atua como sociólogo, embora ainda não tenha se formado, mas tem um conhecimento muito grande de sociologia, e está cursando História. E nós trabalhamos um projeto Cinema para Todos na região Centro-Sul, exatamente por esse motivo, porque a Lei Paulo Gustavo ela contempla 70% para documentários, filmes, curtas, audiovisuais. Então, nós vamos ter 100 sessões de cinema gratuita em Camaquã. Vamos resgatar a história do cinema no ano de 2024, juntamente com este grande projeto, que inclusive fica à disposição. Prefeito de Cristal, Chuvisca, Dom Feliciano, de Arambaré, tendo o espaço, o projeto Cinema para Todos pode ser apresentado também nesses municípios, porque o projeto já foi concebido nesse formato, Cinema para Todos na região Centro-Sul, porque infelizmente não temos uma única sala de cinema em toda a nossa região. Então, vai ser com certeza um dos projetos mais significativos. Estamos procurando já o nosso secretário Varley Magalhães para nos inteirar do projeto. Não será no Cine Teatro Coliseu. Nós estamos criando uma sala, o antigo Bar Portão, provisoriamente está... Que foi o Cine Citrine. Que foi o Cine Citrine, que foi o Cine Vila Nova, o popular Pulguinho. Sim, antigo. Inclusive, nós vamos contar a história do cinema em Camaquã. O nosso projeto é para exibição de filmes, mas nós vamos além. Vamos contar a história do cinema em Camaquã, do Cine Guarani, Cine São João e do próprio Coliseu, que começou aqui embaixo, Alvorino. Nós estamos embaixo do primeiro cinema de Camaquã. Foi no terreno das lojas Pompeia que o Bukowski organizou a primeira sessão de cinema, depois que ele comprou a área lá no Largo da Matriz. Estamos em cima do primeiro cinema de Camaquã, mestre Ari. E a gente fica muito feliz, porque esse projeto ele tem uma relevância incrível, porque cinema voltado para a criança, voltado para o público adulto, sessões especiais para os profissionais da saúde, sessões especiais para comerciários. Então o projeto é muito amplo. Com certeza depois eu e o Ícaro vamos vir falar só sobre esse tema. E quero me despedir deixando para vocês, o ano passado eu trouxe o livro-álbum para o meu amigo comunicador Alvorino Oswald, e este ano eu fiz a promessa que nós íamos fazer num formato mais econômico, mas com a mesma qualidade, trazer para os nossos amigos aqui do Controle Geral. Então, está em mãos aqui o Camaquã Retratos do Passado, são 1000 exemplares, emenda positiva do nosso vereador João Pedro Gril, que colocou à disposição o seu gabinete para que essa obra chegasse a mais pessoas na comunidade camaquense. E estaremos inaugurando no dia 19 de abril, no aniversário de Camaquã, o primeiro ponto de cultura, Alvorino, primeiro ponto de cultura de Camaquã. Só temos 3 pontos de cultura na região Centro-Sul. Os Butiazais de Tapes, a Fábrica de Gaiteiros do Borguetinho e agora a nossa Associação Barbosa Lessa, que foi contemplada como o primeiro ponto de cultura de Camaquã pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, um projeto que eu me empenhei muito o ano passado para que a gente pudesse atingir esse grande objetivo. Lamentavelmente, o nosso sítio Água Grande não tem condições de receber esse ponto de cultura. O próprio acervo do Barbosa Lessa está embalado no Forte Zeca Neto, que é outro espaço que também precisa urgente de uma reforma. Chove, inclusive, na Biblioteca Oswaldo Lessa da Rosa. São 14.000 livros à mercê do tempo. Então, este ponto de cultura, o Pablo, proprietário do Verdes Campos, nos cedeu uma área e, sem custo nenhum para a municipalidade, nós vamos instalar o Memorial Barbosa Lessa com o plantio da erva mate, que era o grande sonho do Barbosa. Ele produziu a erva mate Água Grande, juntamente com os travesseiros de chá da Dona Nilza, e levava para o Parque da Redenção em Porto Alegre.
nós vamos resgatar o plantio da erva mate nos galpões.